Primeiro problema de igrejas que adotam o feminismo e permitem pastoras. Quando você se desvia em um ponto, você acabará se desviando em vários outros. É a constatação de Wayne Grudem. As igrejas na Europa morreram. Praticamente não existem igrejas cristãs na Europa. Wayne Grudem fala sobre isso. Ele diz o seguinte: primeiro, essas igrejas adotaram o liberalismo, dizendo, a Bíblia tem erros. Se a Bíblia tem erros, Paulo é um machista, Paulo está errado. Segundo, adotaram o feminismo. Terceiro, adotaram o homossexualismo. Quarto, morreram. Não existem mais. Sabe por quê? A nossa sobrevivência está ligada à nossa identidade única. Porque se somos idênticos ao mundo, o próprio mundo nos repele dizendo, por que precisamos de vocês se vocês são exatamente o que nós somos? Vocês não têm nada a nos oferecer de diferente. Vocês são a exata expressão do que nós somos. Jesus disse isso. Se o sal, que são vocês, cristãos, que impedem este mundo de apodrecer, se o sal perde o sabor, ele não presta mais para nada, a não ser para ser pisado. É isso mesmo que as feministas fazem. Primeiro, nos abraçam, nos envolvem e dizem, nossas doutrinas são iguais às de vocês. E entram para dentro da nossa casa. E depois, nos expulsam da nossa casa. Foi isso que o feminismo, foi isso que o liberalismo e essas doutrinas malignas fizeram com a igreja na Europa. Sempre que você aceita um elemento da cultura, por conta de pressão cultural, por conta do medo de enfrentar a cultura, você aceita um pontinho. Naquele instante você abriu uma brecha para que uma avalanche de outras doutrinas entrem. Isso está presente na Bíblia. A ideia de que o inimigo só precisa de uma brechinha para entrar e depois conquistar todo o território. Isso está na Bíblia, está na literatura, está nas anedotas. Por exemplo, Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Só um pouco. Só um pouco. Está na literatura. Durante anos, os gregos tentaram invadir Troia, na famosa Ilíada de Homero. Não conseguiram. Mas o dia que eles conseguiram enganar os troianos e colocar lá um presente, um cavalo, daí que vem o presente de grego, eles entraram, uma brechinha. E a partir dali, daquela única brecha, daqueles poucos soldados, uma multidão de soldados invadiu Troia e destruiu Troia. Você já deve ter ouvido também aquela história do homem que queria entrar na casa e o dono não deixava. Ele falou, então deixe-me colocar apenas um prego aí. E esse prego será meu, ele será minha propriedade. Ninguém poderá mexer nele. Ele é o meu prego, ok? E aí o homem foi lá, então, falando já que o prego era dele. A única coisa na casa que pertencia a ele era o prego. Ele foi lá e colocou um animal morto dentro daquela casa, preso ao prego. E por isso as pessoas não podiam mais ficar lá, porque isso incendiou a casa inteira. A ideia de que permita uma brecha apenas para que o inimigo conquiste outros e outros territórios está em todos os cantos. Primeiro o homem diz assim, eu acho que é um elemento cultural, o que Paulo falou ali, sobre mulheres não poderem ser pastoras. É cultural. Aí depois eles dizem, eu acho que o homossexualismo também é cultural. Hoje o mundo mudou. O rapaz um dia está lá, a mulher dele, sabe? A lei da gravidade é cruel com todos. As coisas começam a cair. A mulher começa a ficar mais feia. E aí um dia ele está no trabalho. Na casa dele, a mulher só fala de conta, de criança, de pagar não sei o quê, de comprar. No trabalho, a moça está tudo ali em cima. Um papinho do tipo, que homem. E aí esse rapaz começa a pensar, mas peraí, se Paulo errou em relação ao pastoreio feminino, por que ele também não errou em relação ao mandamento de que a gente tem que ficar com a esposa até que a morte separe? Por que não? Se era cultural a questão do pastoreio, será que também não era cultural a questão do casamento? É só isso que o inimigo precisa, uma brecha, uma brecha. Aqui em nosso país, há um pastor jovem, e ele, fazendo coro a muitos outros pastores que pregam exatamente como ele durante muito tempo, ele pregava dizendo o seguinte, olha, Deus não pune ninguém.
Só que há um problema com essa pregação. Por quê? Porque a Bíblia é farta em exemplos de que Deus pune, de que Deus se ira contra o mal. Então, o que esse rapaz estava fazendo quando ele pregava algo que era contrário à Bíblia? Ele simplesmente ignorava essas passagens. Ignorava. Ou tentava dizer, não, peraí, isso aqui, sei lá, não é isso que quer dizer, é uma linguagem figurada. Primeiro ele ignorou. Até que chegou um ponto que não deu mais. Ele teve que começar a dizer, não, a Bíblia tem erros. É inevitável. É inevitável que isso aconteça. Se você adota o pastoreio feminino, você vai ter que, se quiser conservar a fé, você vai ter que entrar em contradição. Você vai ter que ignorar todas essas passagens bíblicas. Ou então, você acabará adotando o liberalismo. Segundo problema, falta de liderança. Falta de liderança. Deus fez o homem com características mais adequadas à liderança. Portanto, se uma igreja é liderada por uma pastora, essa igreja está sem líder. Essa igreja está sem líder. Irmã, seja sincera. Seja sincera. Você acha mesmo que faz parte da essência feminina o confronto? O combate? Isso é um atributo do homem. É um atributo do homem.